E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou imagens de ataques americanos contra a ilha de Kark, considerada o principal reduto de exportação de petróleo iraniano. Confira com o Pedro Trito. O presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira que os Estados Unidos atacaram a ilha de Kark, localizada a aproximadamente 30 quilômetros da costa do Irã e de onde saem mais de 90% do petróleo exportado pelo regime. Em sua plataforma Truth Social, Trump escreveu: "Momentos atrás, sob minhas ordens, o Comando Central dos Estados Unidos executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio, obliterando completamente todos os alvos militares na joia da coroa iraniana, a ilha de Kark. Os ataques tiveram como alvo toda a infraestrutura militar da ilha", afirmou um oficial militar ao The New York Times. Conforme apurado pelo jornal norte-americano, bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos atingiram depósitos de mísseis, bem como locais que abrigavam minas iranianas. Um porta-voz iraniano reagiu, ameaçando atacar bases de empresas petrolíferas ligadas aos Estados Unidos. Isso ocorreria se a infraestrutura de petróleo do país fosse atingida. A declaração foi divulgada pela mídia local, após o presidente Donald Trump anunciar a destruição de instalações militares iranianas na ilha. O local fica a menos de 25 quilômetros da costa iraniana e a cerca de 480 quilômetros ao norte do Estreito de Hormuz. Possui faixa de terra de 8 quilômetros de extensão e abriga o principal terminal petrolífero do país. O estreito, que está parcialmente bloqueado por Teherã, é um dos mais importantes canais de escoamento de petróleo do mundo, o que já vinha impactando o preço da commodity. O novo ataque tem o potencial de inflacionar ainda mais os preços. Apesar dos impactos na inflação, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que os efeitos econômicos de uma alta do petróleo, em decorrência do conflito no Oriente Médio, podem impulsionar a economia brasileira. Os impactos econômicos de uma alta do petróleo, eles são, de um ponto de vista do crescimento fiscal, da taxa de câmbio, de várias variáveis macroeconômicas, eles podem até ser positivos, digamos assim, né? Eles podem até ajudar a impulsionar a economia brasileira em 2026. Mas é evidente que nós não queremos, não desejamos que ninguém ganhe dinheiro com a guerra, certo? Não é esse o objetivo. Mello reconheceu que, mesmo com as medidas do governo para assegurar o preço do diesel, são esperados aumentos de preços, mas salientou que países superavitários em petróleo, como o Brasil, podem aliviar os efeitos negativos de choques externos. É verdade que os países superavitários também sofrem impactos inflacionários de um barril, de um petróleo mais caro, né, de energia mais cara. No entanto, eles têm mais capacidade de mitigar esses efeitos, por um lado, e, por outro lado, eles têm efeitos bastante positivos do ponto de vista da balança comercial, do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista de crescimento econômico. Ainda na sexta-feira, 5 aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos foram atingidos por mísseis iranianos, enquanto estavam no solo na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, informou o Wall Street Journal. Segundo o jornal, que cita 2 autoridades americanas, as aeronaves foram danificadas durante um ataque com mísseis realizado pelo Irã nos últimos dias contra a base saudita. As aeronaves atingidas são usadas para reabastecimento em voo. De acordo com uma das autoridades ouvidas pelo Wall Street Journal, os aviões não foram totalmente destruídos e estão passando por reparos. Ninguém morreu no ataque, segundo as autoridades citadas. O Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio, não comentou o caso. Os Estados Unidos estão em conflito contra o Irã desde o dia 28 de fevereiro. Ao lado de Israel, o país lançou uma ofensiva militar em Teherã, que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei.
O segundo filho dele, Mujtaba Khamenei, foi eleito para sucedê-lo. Pelo menos 5.000 alvos foram atingidos durante os 12 dias de conflito. Segundo a rede de TV americana CBS News, 50 navios iranianos foram destruídos ou danificados e 30 bases ou instalações militares atingidas. Em outro post, mais tarde, Donald Trump afirmou que o Irã tinha planos de dominar todo o Oriente Médio e aniquilar Israel. Segundo o republicano, assim como o próprio Irã, esses planos estão mortos. Por causa do conflito, a Fórmula 1 vai cancelar as etapas do Bahrein, prevista para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de abril, e da Arábia Saudita, marcada de 17 a 19 do mesmo mês, segundo diversos veículos de imprensa internacionais. Donald Trump pede que outros países enviem navios de guerra para garantir segurança no Estreito de Hormuz, rota marítima vital para o escoamento de cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo e que atualmente está em bloqueio imposto pelo Irã. O pedido foi feito pelo presidente norte-americano em suas redes sociais. Deixa eu chamar aqui o Rodolfo Maris para entender agora como essa situação envolvendo os Estados Unidos e o Irã tem impactado o mundo todo, né, Rodolfo? A gente está falando de 1 a cada 5 barris de petróleo, 20% do petróleo do mundo parado lá pelo bloqueio que foi feito em retaliação, claro, pelo Irã lá no Estreito de Hormuz. Ou seja, a gente vai começar a ter inflação aqui no Brasil, inflação na Europa, inflação em todos os outros países que dependem desse petróleo para sua fonte de energia, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem toda a nosso produto escoado por via rodoviária. Imagine só. Como você analisa essa situação agora impactando tantos outros países, Rodolfo Maris? Nelson, eu começo dizendo um ditado aqui que eu escutei na minha infância, que diz o seguinte: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E quem está vendendo lenço nesse momento é a Rússia, que se beneficiou muito de tudo isso, está se beneficiando porque é quem tem a maior quantidade de petróleo no mundo hoje, é a Rússia. E eu quero dizer aqui também uma coisa muito importante no cenário, tá? Quem está achando que não está impactando aqui no Brasil, está impactando sim. Talvez você que não tem um carro combatido com combustível a diesel, talvez não esteja entendendo. Mas essa semana, só para você ter uma ideia, houve um aumento de 8% nas bombas de gasolina e nas bombas de diesel. O etanol ainda não foi afetado, mas já começa, porque o etanol é um material exclusivamente brasileiro, está aqui no nosso país, é muito mais fácil o acesso. Agora, o diesel, que é transmitido por esses caminhões, é muito mais complicado. E, Nelson, vale uma ressalva aqui, que nesse Estreito de Hormuz, tá, é como se fosse uma alusão bem clara, que é ao filme 300. Quem assistiu o filme 300 sabe que haviam 300 soldados que lutaram contra 30 milhões de outros combatentes. E eles se estreitaram num cantinho ali, estrategicamente, e ia combatendo os seus inimigos. É exatamente isso que o Irã está fazendo. Ele está bombardeando ali no Golfo Pérsico as aeronaves e todo o combate americano, principalmente os navios que estão carregando petróleo. Por isso que Cuba, por exemplo, está sem petróleo e outras nacionalidades. O que é muito difícil a gente estar falando aqui, porque a gente vai pagar no combustível cerca de 9, 10 reais. Essa semana, aqui no bairro da Zona Norte, em São Paulo, chegou na bomba de gasolina, em vários postos ali, a magnitude, porque não tem outra palavra para falar, Nelson, de R$ 9,10. Lógico, alguns donos de postos de gasolina acabam se aproveitando disso para hiperflacionar de fato as bombas de gasolina. Mas a gente vai acabar pagando muito mais caro e é um reflexo lamentável em todo mundo. Lembrando, Rodolfo, que a gasolina e o etanol chegam no posto de combustível por um caminhão movido a diesel, né? Exatamente. A gente tem essa questão também, é um efeito cascata nesse processo inflacionário.